Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 4º ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula eu vou fazer a correção das atividades que eu deixei para vocês fazerem na aula anterior. Serão as páginas 79, 80, 82, 85, 87, 88 e 89. Lembrando que essas atividades são em relação ao desenvolvimento da atividade industrial. O número 3 da página 38, como eu disse, não precisava ter feito. Não precisava ter sido feito, né? Página 79. Pede para a gente observar essas imagens de início. Nós temos uma linha de montagem de automóveis em São Bernardo do Campo, São Paulo. Indústria de plástico em Igaratiba, em São Paulo. Nós temos uma siderúrgica no município de Ipatinga, Minas Gerais, e tecelagem no polo industrial de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. Então, nós vemos a atividade industrial, atividade mecanizada, né? Para você, qual a importância das atividades representadas nas imagens? A atividade industrial, gente, ela é importante para fornecer bens e mercadorias para o nosso uso cotidiano, para o nosso uso diário, inclusive para fornecer também alimentos, né, para a nossa casa. 3. Escreva um impacto na natureza que essas atividades podem causar. Quais são os impactos? Poluição atmosférica, desmatamento, poluição ambiental, poluição de solos, né? Poluição de recursos hídricos também. Pode haver a mudança da paisagem natural. São vários os impactos que a atividade industrial pode causar na natureza. 4. Em sua opinião, por que em algumas dessas atividades há poucas pessoas trabalhando? Por conta da mecanização. O trabalho mecânico, né? Em muitas indústrias, a robotização vai substituir a mão de obra humana. Então, a demanda de mão de obra humana, ela é bem inferior que a mão de obra que nas indústrias que permanece o trabalho tradicional, nas indústrias menos mecanizadas. Em função da mecanização de algumas atividades, a demanda de mão de obra é menor. Página 88. Para que o homem pré-histórico criava objetos? Para atender às suas necessidades, não é verdade? Para atender às suas necessidades diárias. Por exemplo, na caça, na pesca, na agricultura. Além dos objetos citados no texto, dê exemplos de outros que o homem pré-histórico pode ter fabricado. Instrumentos para a caça, como lanças, arco, flecha. Ferramentas que, apesar de serem simples, vão contribuir para facilitar a vida destes povos. No quadro a seguir, escreva as principais diferenças que você observou entre os processos de produção artesanal e industrial. Produção artesanal e produção industrial. Na produção artesanal, a mão de obra é o artesão, é a pessoa que vai fabricar o objeto, é o artesanato. Nesse processo, o artesão ele conhece todas as etapas de produção. Na produção industrial, a mão de obra é o operário, é aquela pessoa que vende a sua força de trabalho por um salário. É a mão de obra assalariada. Produção pequena, em baixa quantidade, poucos itens. Na produção industrial, a produção já é elevada, em quantidade maior. O artesão fica com o produto da venda, ou seja, o artesão ele vende aquilo que ele fabricou e ele vai ficar com o valor, né? Que ele com a economia em função da venda do produto. O operário recebe um salário, o operário ele vai desempenhar as atividades, ele vai desempenhar as suas funções e vai receber um salário por conta dessas funções. A produção é feita na oficina. A produção é feita na fábrica. Página 85.
Analise novamente o mapa e identifique as principais regiões industriais. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Manaus, Salvador, Belém e Porto Alegre. É onde há, gente, maior concentração industrial. São nessas regiões, nestes estados ou nessas cidades, tá? São Paulo e Rio de Janeiro, as duas cidades mais populosas do Brasil, têm ao redor de si uma grande concentração de indústrias. Escreva 2 fatores que devem ter sido determinantes para que essas indústrias fossem instaladas ali. Fatores determinantes são aqueles fatores atrativos, são aqueles fatores que vão influenciar essas indústrias para se instalarem naquela região. Dentre esses fatores, nós podemos citar maior disponibilidade de mão de obra e maior mercado consumidor. Um outro fator também, gente, que pode ser citado é melhor infraestrutura, melhor meio de transporte, né? Melhor rede de transporte, melhor rede de comunicação. 3. Por que as indústrias devem se localizar em regiões que disponham de boa rede de transportes? Para fazer o escoamento da produção, para fazer o transporte da produção e para receber matéria-prima também. Então, a rede de transporte ela vai ser fundamental para essas indústrias. As indústrias precisam de boa rede de transporte para o transporte das mercadorias produzidas e de matérias-primas. Página 87 a 89. Leia a reportagem abaixo, publicada em 10 de janeiro de 2007, e responda as questões que vêm em seguida. Essa reportagem está falando de um vazamento detectado em uma empresa de mineração, em uma mineradora, em Rio Pomba, a mineração Rio Pomba Cotagazes, em Miraí, Minas Gerais. E esse vazamento, gente, ele vai ser preocupante por conta da lama tóxica que vai atingir os recursos hídricos. Este mapa aqui está mostrando para a gente o rio Muriaé, estão vendo? A cidade de Miraí, onde está localizada essa mineradora. Qual é o problema mostrado pela reportagem? O vazamento de resíduos tóxicos no rio Muriaé. Aqui, ó, a gente pode confirmar com a reportagem, o vazamento está levando lama tóxica, lama com óxido de ferro e de alumínio que é tóxico. Em sua opinião, por que a SEDAI pediu aos moradores das cidades atingidas que economizassem água? É na opinião de vocês, é aquilo que vocês entenderam de acordo com a reportagem. Mas tudo indica que é em função dos resíduos tóxicos da lama que podem causar danos à saúde. A gente pode entender também que é para evitar que falte água potável, né? Água tratada para essa população. C. Como o problema, apesar de ter acontecido em Minas Gerais, poderia atingir cidades do Rio de Janeiro? A lama, ela vazou para o rio, né, gente? E o rio, ele vai transportar esses resíduos. Ou seja, quando atinge um recurso hídrico, é pior ainda, porque esse recurso hídrico vai transportar todos esses detritos, todo este material. E a lama vazou para o rio e este poderia levar os resíduos a outras cidades, inclusive do Rio de Janeiro. Escreva 2 alterações que as indústrias podem provocar nas paisagens urbanas e rurais. Desmatamento, ocupação de grandes áreas por fábricas, alteração da paisagem natural e o crescimento urbano. O crescimento urbano, pessoal, é o crescimento das cidades. À medida que as cidades elas vão se industrializando, o crescimento populacional desta cidade vai aumentando também. A urbanização está intimamente ligada, né, está relacionada ao processo de industrialização. Número 4. Vamos investigar. São muitos os problemas ambientais gerados pelas indústrias. Por exemplo, poluição atmosférica, lançamento de esgotos industriais sem tratamento dos rios,
poluição sonora e visual, contaminação do solo por resíduos, desmatamento para a construção das fábricas e retirada de matéria-prima, redução do volume de água nos rios e nascentes, pelo uso da água nos processos industriais. Escolha 3 problemas ambientais gerados pelas indústrias e pesquise a respeito. Desta relação aqui, estão vendo? Vocês deverão ter escolhido, né, 3 problemas destes e fazer uma pesquisa a respeito deles na internet. Poluição, por exemplo, a poluição atmosférica. O que é a poluição atmosférica? Como que acontece a poluição atmosférica? Quais são os impactos da poluição atmosférica, principalmente para a população, para a sociedade? Letra B. Complete o quadro com as informações obtidas da pesquisa que vocês realizaram. Na primeira coluna, você escreve os problemas. São 3 problemas destes aqui. E na segunda, as consequências que, em sua opinião, se devem a esses problemas. Consequências ambientais, consequências para a população. Problema e consequência. Poluição atmosférica. Qual que é a consequência, gente? Pode causar danos para a saúde da população, pode causar problemas respiratórios, principalmente, gente, nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, esses problemas respiratórios, eles vão se intensificar no período do inverno, tá? Nesse período que o tempo ele é mais seco e que chove pouco ou quase nada. Esgotos industriais lançados nos rios. Ou seja, esse esgoto ele está sendo lançado diretamente nos recursos hídricos, diretamente nos rios, sem nenhum tratamento. Como nós vimos na reportagem anterior sobre o vazamento da mineradora, esses rios podem transportar esses detritos, esses materiais, para localidades bem distantes, atingindo vários locais. Então, vai haver como consequência a poluição dos recursos hídricos. E quando acontece essa poluição de recursos hídricos, vai afetar diretamente a sociedade, né, gente? Como que essa população vai ter água tratada, vai ter água potável para o seu consumo diário? Contaminação do solo por resíduos. O solo, ele pode se tornar infértil. Como assim por resíduos? Acúmulo de lixo. O lixo acumulado, ele gera um líquido que chama-se chorume. O chorume é um líquido escurecido, é um líquido mais viscoso, e que ele pode contaminar não só o solo, mas ele pode contaminar também, gente, o lençol freático, pode contaminar recursos hídricos. Poluição dos solos, podendo levar à infertilidade também. Esses solos eles podem se tornar improdutivos em função dessa contaminação por estes resíduos. Desmatamento. Quais são as consequências do desmatamento? Perda de espécies, muitas espécies podem ser extintas, tanto espécies vegetais como espécies animais. Redução da umidade, uma área florestada, gente, ela é importante para enviar umidade para a atmosfera. Quando há o desmatamento, vai haver falta de umidade na atmosfera. E isso pode interferir, inclusive, no regime de chuvas dessa região. No regime de chuva, reduzindo o índice pluviométrico, reduzindo a quantidade de chuva, o que pode acabar afetando também o desenvolvimento agrícola. Lembra que para a agricultura é preciso chuva e que muitos agricultores utilizam as estações, né? Utilizam o período de chuva para fazer a plantação. Então, quando acontece todos esses problemas em função da industrialização, esses problemas ambientais, eles vão atingir diretamente a sociedade ou indiretamente. Indiretamente, no caso da influência no regime de chuvas. Pode chover menos, pode afetar o desenvolvimento agrícola. A poluição dos recursos hídricos, pode faltar água potável, água tratada para a população.
poluição dos solos, infertilidade. Então, gente, são vários os impactos, né, os problemas da industrialização, sem contar os problemas urbanos dessa industrialização. Finalizamos a nossa correção. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre a prestação de serviços e o comércio, para a gente fechar sobre as atividades econômicas. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.